E aí, vamos fazer festa junina? Não tem festa junina esse ano? É claro que em junho a gente tem uma época importante e apesar de ser a época da festa junina, eu não sei se vai ter festa junina esse ano, mas eu não estou falando disso. É a época que começa o inverno. Na real, o começo do inverno é dia 21 de junho, então já podemos sentir em junho o começo do friozinho. Boa época para comer um fundi, uma sopinha, para ficar embaixo do cobertor, maratonar Netflix. E boa época também para olhar o céu, se o céu estiver limpo. Geralmente essa época do ano é um pouco mais seca, então dá pra gente dar uma namorada com o céu. Se você acompanha aqui nossa série de vídeos sobre reconhecendo o céu, você vai entender que a gente falou que dependendo da época o céu fica um pouco diferente. A gente tem outras estrelas por causa que vai passando o ano e as estrelas que estão no céu a maior parte do tempo são outras. Então agora chegou o nosso vídeo do céu de inverno e a gente vai falar um pouco sobre as constelações que estão a maior parte do tempo no céu nesse período. E aí você pode degustar um pouco de um bom vinho e olhar para o céu, ficar apontando e mostrar... Ah não, apontando não, né, que dá verruga, né? Então olhar para o céu e ficar conhecendo um pouco sobre a mitologia. Bora lá para esse vídeo então. Talvez vocês lembrem do nosso vídeo que a gente comentou sobre o céu de verão. Vou deixar o link aqui para vocês caso não tenham visto. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre Órion e sobre sua relação com o Escorpião. Na real, uma das versões de história de Órion é que ele tretou com Artemis, estavam muito tretados com ela, Artemis mandava uns monstros assim para matar o Órion. E aí ela mandou vários monstros e o Órion, que era um guerreiro, um gigante fabuloso, arrebentava todo mundo na porrada. E aí ela teve a ideia de fazer um monstro pequenininho, mas com veneno mortal, e ela criou o Escorpião. Mandou o Escorpião ir lá, que sem ele ver, picou o pé dele. Ele, como era um guerreiro, um gladiador, pá, esmagou o Escorpiãozinho. O Escorpião morreu, mas o veneno matou Órion. Por conta de sua morte, assim, como ele era um herói, ele foi homenageado, colocaram ele lá no céu, como acontece com grandes heróis ou eventos na mitologia. A Artemis, ela ficou com pena do Escorpião e falou assim, eu vou pôr ele também no céu porque ele merece, ele matou Órion, ele cumpriu a missão dele. Fica no céu aí. Então ambos mortos estão lá no céu. E a parte interessante é que um está caçando o outro ao longo dos dias. Então também lembre-se que se você está vendo Órion no céu, você não vai ver Escorpião. E se você está vendo Escorpião no céu, você não vai ver Órion no céu. Se o Órion é a grande constelação do céu de verão, então, portanto, o Escorpião também é a grande constelação no céu de inverno, que é o oposto, porque eles estão em lados opostos sempre. No começo do inverno você vai ver ele bem alto no céu, mas mais pro finalzinho do inverno ele vai estar perto do horizonte, no oeste. E se você não lembra como detectar os pontos cardeais, a gente dá uma explicação no vídeo de Reconhecendo o Céu de Outono. Como sempre, deixo aqui eles para você. O escorpião é muito característico e realmente ele parece um escorpião. Dá pra você ver o ponto de interrogação formado pelas estrelas ali. Ele é uma constelação que a gente chama de constelação zodiacal. Isso quer dizer que em algum momento do ano o céu passa por essa constelação. Então é uma das constelações do zodíaco. A estrela mais brilhante do escorpião é a estrela alfa, que a gente fala é conhecido como Antares. Ela tem esse nome porque ela é bem vermelha e as pessoas confundiam ela com Marte. Marte é o deus da guerra, conhecido como Ares. Então Antares era tipo uma oposição a Ares, um anti-Ares, aí vem o nome Antares. Se você olhar o escorpião próximo da cauda dele, você vai ver umas estrelas que, pra mim, parecem um bule. Essas estrelas é de uma outra constelação zodiacal, o meio homem, meio cavalo com um arco e flecha, que é o Sagitário. Teoricamente, você vai ver que a asa da chaleira é o tronco do Sagitário. Enquanto isso, se você tiver um pouco de imaginação, você vai ver os braços dele estendidos, segurando um arco. Num céu bom, dizem que ainda dá pra você ver até a capa do Sagitário. Eu não consigo ver. Mas, por favor, comenta aqui se vocês conseguem enxergar isso quando vocês olham pro céu. Digam o que você vê um bule? Você consegue ver o Sagitário? Lembrando que naquela época eles tinham um céu melhor, né? Não tinha menos poluição, então até dava para ligar os pontos e talvez enxergar um Sagitário. Existe ainda um outro aglomerado de estrelas que é chamado Corona Australis.
Alguns dizem que é uma coroa de Sagitário que acabou caindo, outros dizem que é uma homenagem ao deus Baco, deus do vinho, e à sua mãe, Estímula. Se você estiver numa região muito boa e você procurar no final da cauda do escorpião, ainda próximo do arco do Sagitário, você vai ver uma região meio esbranquiçada. Essa região é muito interessante para nós porque é o centro da nossa galáxia. Então você vai ver meio esbranquiçada, assim, você está olhando para o centro de tudo, cara. Pelo menos da nossa galáxia. A título de curiosidade, você não vai conseguir ver, mas na ponta da flecha do Sagitário tem um buraco negro que foi batizado pelo nome da constelação como Sagitários A. Esse buraco negro está lá. Olha que da hora. Você pode até apontar o telescópio, mas você não vai ver. Ah, uma coisa importante que eu preciso dizer, eu sempre lembro nos vídeos que as constelações não significam que as estrelas estão próximas entre si. Lembra que a gente está olhando com apenas duas dimensões, basicamente. Elas parecem estar próximas, mas elas não estão. Então, portanto, o buraco negro não está próximo das estrelas. Lembrando que ainda a gente não consegue ter a noção de profundidade das constelações. Aí, se você olhar agora bem para o norte, você vai ver 3 estrelas muito brilhantes. A gente conhece essas estrelas como o Triângulo de Verão. Essas estrelas são Altair, Deneb e Vega. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver o Triângulo de Verão se a gente está falando do céu de inverno? Bom, acontece que esse triângulo aparece no verão, no hemisfério norte. E vocês sabem que é eles que acabam dando nome, a gente acaba aceitando. Então, o Triângulo de Verão é para nós o Triângulo de Inverno. Esse triângulo a gente vê bem ao sul, assim, se você estiver numa região próxima de São Paulo, você vai ver bem no horizonte. Ou não vai ver, né? Porque São Paulo é São Paulo. Essas 3 estrelas não são uma constelação, são 3. Cada uma é de uma constelação, que é Cisne, Lira e Áquila. Lira é a menor delas, é a Lira de Orfeu. Lembra de Orfeu? Tem uma história bonita, para quem conhece é o filho do Sandman. Orfeu era um mega artista, que suas músicas eram incríveis, se deixava todo mundo parado, assim, ó. Orfeu era conhecido também pela história que estava junto com os argonautas e tocou sua lira para distrair o pessoal do som da música das sereias. E aí o pessoal ficava livre e não pulava para morrer afogado. Mas ele é muito conhecido pela sua história da sua amada Eurídice, que acabou morrendo e ele resolveu ir lá pro Hades buscar ela. O Hades, que é muito sacana, falou assim, ah, então tá bom, você quer buscar ela? Não vou deixar. Ele tocou a lira dele, ele falou, nossa, sua música realmente é muito bonita, tá bom, eu liberto ela. Faz o seguinte, sai você andando, ela vai atrás de você e vai seguindo. Aí quando você sair, você sai com ela. Porém, se você olhar para trás, duvidando que ela esteja atrás de você, ela volta aqui para mim e fica presa para todo sempre. O Orfeu tava andando, mas ele ficou naquele negócio de, ai meu Deus, será que ela tá aí atrás? Ah. Quando ele olhou, a última coisa que ele viu é a Eurídice berrando e sendo de novo trazida até os recantos mais profundos do Hades. E assim ele perdeu o amor da vida dele. Queria ressuscitar, ele já perdeu uma vez, né? Ia ressuscitar, então ele perdeu pela segunda vez. Triste a história de Orfeu, né? A constelação de Áquila, ou Águia, ela tem várias versões na mitologia. Uma delas é que ele era usado para levar os raios de Zeus quando ele quisesse. Ele traz aí, venha Pokémon, obrigado pelos raios. Outra que era a famosa águia que comia o fígado de Prometeu. Lembra do Prometeu? Ele é aquele cara que roubou o fogo dos deuses e levou para os humanos. E aí ele era castigado, ele foi amarrado numa pedra e aí todo dia uma águia vinha e comia o fígado dele. E à noite o fígado regenerava. E ele ficava nesse sofrimento eterno, a mancada. As 2 estrelas, Vega e Altair, também tem uma história muito bonitinha na cultura chinesa. Dizem que Vega e Altair, na verdade, é um pastor e uma princesa, e que eles acabaram sendo separados por toda a eternidade em lados opostos de um rio. Se você olhar no céu, você vai ver que o rio que passa entre eles é a Via Láctea. Próximo da Lira você vai ver o Cisne. O Cisne é uma grande cruz que está no céu. Ela é chamada também de Cruzeiro do Norte, porém ela não aponta para nada que nem o Cruzeiro do Sul. Nossa, o Cruzeiro do Sul é muito melhor. O cisne tem várias versões também. Uma delas é que era Zeus que se transformou em um cisne para seduzir a rainha espartana Leda. Ela era esposa de Tíndaro e acabou que Zeus seduziu ela e ela traiu o marido. Ele seduziu com um cisne. Que coisa estranha. Acabou que nasceu 2 pares de gêmeos com essa traição. Uma é a Helena de Troia com a Clitemnestra. Meu Deus. Será o nome da minha filha número 3, Clitemnestra.
O outro par são os irmãos gêmeos, o Castor e o Pollux, que são a constelação de Gêmeos. Outra versão é que o Cisne, na verdade, é Orfeu. Orfeu ele foi assassinado pelas seguidoras de Baco, Dionísio, né? E quando ele foi assassinado, ele acabou morrendo lá, quiseram homenagear ele e reencarnaram ele como um cisne. E aí quando foram colocar ele no céu, para contar a historinha toda, colocaram ele no céu próximo de sua lira, para ele ficar perto, lembrando de como ele era humano. Estranho, né? Sei lá, o pessoal viaja. Agora quero que você vá lá para fora e dê uma olhadinha no céu e tente encontrar o máximo de constelações possíveis. E aí, quando você encontrar, você comenta aqui embaixo. Consegui encontrar essa, eu não vi, essa foi difícil, eu ainda não estou encontrando. Como eu sempre falo para você, se possível, ou imprima um mapa celeste, ou então pegue algum aplicativo para ajudar você a localizar. Com o tempo, você vai acabar localizando facilmente sem usar aplicativo nenhum. Ali. Se você tem um céu bom, um grande horizonte para ver na sua casa, não perde essa oportunidade, porque a astronomia é linda, é a melhor das matérias, não tem jeito, é a melhor das ciências. E se você nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza que você gosta do nosso trabalho, então eu vou aproveitar para pedir para vocês darem aquele like, curtirem o nosso vídeo, compartilhar com a família, mande para os amigos, para eles também ajudar a reconhecer o céu. E se você puder também, torne-se membro do nosso canal, então compre um de nossos itens na lojinha da Vestiverso, isso nos ajuda muito. Lembrando que o AstroTubers é constituído por astrônomos profissionais e para a gente continuar nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.